essa monitoria tão legal de oncohematologia. Espera, apitou aqui. Perdão. Tá. Vamos começar com essa questão. Depois eu vou mandar um documento com vocês que tem várias questões para vocês treinarem, que não ia dar tempo, porque ia ficar uma monitoria muito cansativa, mas quem quiser treinar tem várias questões. Então, bora lá. Um paciente de 60 anos com relato de cansaço fácil há 6 meses, de caráter progressivo e associado a edema palpebral bilateral ao despertar nos últimos 30 dias. O paciente refere que há cerca de 5 meses fraturou a tíbia em queda de mesma altura. Nega sangramentos, alteração de coloração da urina e das fezes, ingesta de ferro normal. Nega o uso de medicamentos, contato com substâncias mielotóxicas e casos semelhantes na família. O exame físico revela mucosas hipocoradas, anictéricas, ausência de visceromegalinas. Hematimetria 3.600, hematócrito 30, hemoglobina de 10, leucometria 6.000, neutrófilos 60, eosinófilos 2, linfócitos 30% e monócitos 8%. Densitometria óssea, presença de osteoporose, VHS de primeira hora 120, segunda hora 180. E aí, gente, o que é que a gente acha que esse cabo tem? Alguma suspeita? Gente. Anemia ele tem, né? Pronto. Verdade. Anemia ele tem. Mas e esse combo dele, assim, tem alguma coisa em comum? Vou ter umas informações importantes dele, pra gente pensando junto. Ele tem 60 anos, né? Com anemia. E um homem de 60 anos que caiu da própria altura e quebrou a tíbia, isso não é normal. Tem uma osteoporose. Tá meio estranho esse cabo, né? Tem alguma coisa diferente nele. E aí, o que é que a gente pensa quando a gente vê essas coisas, gente? É isso mesmo. É, amiga, eu achei que eu ia falar só, mas é mieloma que a gente pensa. Por que que a gente pensa em mieloma? Porque, primeiro, ele é comum nessa faixa etária dos 60 anos, certo? Além disso, é mais comum em homens, e ele costuma ter os sintomas do caro, que é tipo caro, C, cálcio, de cálcio elevado, maior que 10. A, de anemia de Holleux, ou seja, tem a anemia, o Holleux a gente vai investigar depois. O R, de problema renal, que a gente ainda não investigou, mas deve ter. E o O, de problema ósseo, que no caso dele é a osteoporose, e a gente já podia notar quando fala dessa queda dele, na mesma altura, gerando uma quebra na tíbia, certo? Olha aí que a gente acertou. Bem, e quais são os exames que a gente pensa quando pensa em mieloma múltiplo? Primeiramente, a gente vai fazer a eletroforese da proteína, né? Porque a gente sempre solicita na suspeita de mieloma ou de alguma gamopatia monoclonal. Na maioria das vezes, o componente M aparece com um pico alto e com a base estreita na faixa gama. Níveis superiores a 3 são altamente sugestivos do mieloma múltiplo. Aí tem esse é o mais importante, mas tem outros que também ajudam a gente, como a imunoeletroforese ou imunofixação, que é para tipar o componente M. A hematoscopia, a gente vai poder ver o fenômeno de Holleux, que eu falei, que é o empilhamento das moedinhas, o A do caro. Na citogenética tem valor prognóstico e o aspirado de medula, aspirado e biópsia de medula óssea. E os métodos de imagem, que é bom para a gente ver se tem realmente as lesões ósseas do nosso mnemônico. E além disso, né, tem que fazer a dosagem de ureia, creatinina, sódio, potássio, o cálcio, C, e a ureia, creatinina, para a gente ver o rim do minimão. Tá certo? Alguma dúvida no primeiro caso, gente? Ok, sem dúvidas, vamos para a próxima. Paciente de 22 anos com dor na região cervical direita há 30 dias. Fez uso de AINE, não havendo melhora clínica. Refere ainda perda poneral, 5 kg nos últimos 3 meses e febre vespertina intermitente. Ao exame físico. Estado geral bom, mucosas normocoradas, anictéricas, afebril no momento. Presença de infartamento ganglionar em região cervical direita,
submandibular e supraaxilar ipsilateral, indolores à palpação. O hemograma revela hematimetria de 4.400, hematócrito de 40%, hemoglobina de 13%, leucometria de 13.000, bastões 5%, neutrófilos 80%, eosinófilos 2%, linfócitos 10%, plaquetas 280. E aí, qual é a nossa hipótese diagnóstica para esse caso? Ô, Fernanda, só uma dúvida. Infartamento ganglionar significa que ele está palpável ou que ele não está palpável? Palpável. Ah, tá. Linfoma. Linfoma, isso mesmo. E o que é que fez a gente pensar no linfoma? Primeiramente, a faixa etária, né? 22 anos, que é mais comum pessoas jovens, né? Um morro de medo de aparecer do nada. Deus nos proteja. Mas, além disso, além da idade, tinha dor na região cervical, perda ponderal, febre vespertina e o infartamento ganglionar, que a gente já falou. Por isso que a gente pensa exatamente no linfoma. Só que a gente tem que ver se vai ser linfoma de Hodgkin ou não Hodgkin. Para decorar o linfoma de Hodgkin é meio que uma leseira, mas funciona para mim. Eu penso assim, que o linfoma de Hodgkin, ele é o linfoma nerdzinho. Ele é todo certinho. Ele é assim, ele é centralizado, ele pega as cadeias mais centrais do nosso corpo e ele vai pela via linfática. Tipo, ele tá todo bonitinho. Enquanto o não Hodgkin, ele é difuso e ele vai pegando as vias, ele vai hematogênico, ou seja, ele pode pegar qualquer coisa. E o linfoma de Hodgkin, ele é engraçadinho, porque ele causa coceira, sabe? E não bastando ele ser todo certo, nerdzinho, como eu disse, ele não pode beber. Porque quando ele bebe, ele sente dor. Aí o linfoma de Hodgkin, na minha cabeça, ele é um nerdzinho por isso. Não sei se vai ajudar vocês, mas funciona pra mim. Mas e aí, como é que a gente faz para esclarecer o diagnóstico? A gente vai pedir uma biópsia excisional. Claro, também vai pedir outros exames, né? Tipo, para excluir outras doenças, como HIV, hepatite B, hepatite C, VDRL, toxo, citomegalovírus. E também é interessante solicitar o VHS, o DHL e o beta-2 microglobulina. Lembrar sempre que o linfoma tem muita relação com HIV e com essas doenças em geral. Tem uma incidência muito maior que quando é idoso, maior que 60 anos. O prognóstico costuma ser bem pior, inclusive normalmente precisando de cuidados paliativos. Também lembrar que quando a pessoa tem os sintomas B, que são aqueles de febre, de perda ponderal, esse tipo de coisa, costuma ter um caso mais grave, por isso que o linfoma de não Hodgkin tem mais sintomas B. E agora a gente vai estratificar, né? Então, vou ver se eu disser alguma coisa no chat. Não, claro. E agora a gente vai estratificar. Como é que a gente estratifica o linfoma? Os linfomas em geral, porque é a mesma estratificação, ou seja, pelo menos ajuda a gente, né? É o seguinte, a gente vai botar o 1 se tiver apenas uma cadeia linfonodal. Aí coloca linfoma do tipo 2 se ele pegar duas ou mais cadeias do mesmo lado, que é o nosso caso, que ele dizia que eram todas ipsilaterais. 3 é quando tem cadeias tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Aí o 3 ainda se divide em 3,1 e 3,2. 3,1 é se tiver no andar superior do nosso corpo e 3,2 se tiver no andar inferior. E o 4 é quando acomete a distância. Então, no nosso caso da questão, a paciente tem mais de uma cadeia, como a gente viu, só que do mesmo lado. Então, é do tipo 2. E a gente coloca o B porque tem os sintomas tipo B, como a perda de peso e a febre. Alguma dúvida? O que você tinha falado que ele é nerd, bebia e com dor? Dói. Quando ele bebe, o linfonodo dele sente dor. É estranho, mas aparece nas questões. O paciente, quando ingere bebida alcoólica, sente dor em seus linfonodos. É muito estranho, mas ajuda bem a gente a fechar o diagnóstico nas questões. Isso é típico de Hodgkin. É. Cara, Não lembro se era no Hodgkin também, mas tinha um negócio que a bebida alcoólica diminuía o tamanho dos linfonodos. Não sei se é nesse. Deve ser, assim. Eu não conhecia esse do tamanho, mas deve ser nesse, porque é o que tem a observação sobre a bebida. Uau, é. E
E ele também tem o prurido e a eosinofilia, que não tem no outro. Certo? Aí vamos para a próxima. Bem, aqui foi. Não, tudo certo. Tudo certo. Rapidão, então. O prurido, ele é só do Hodgkin? Porque eu achei que a professora tinha colocado nos dois na aula, mas eu posso estar me confundindo. Então, você sabe, vou até conferir aqui no resumo. Ó, no não Hodgkin, o prurido é discreto. É mais comum no Hodgkin, entendeu? Tá, Pelo menos na minha aula foi desse jeito. beleza. Aí, vamos agora para umas questões mais diretas, porque tem um pouco de assunto. Mas aí a gente pegou de outros pontos. Então, vamos lá. Vocês estão certo e errado, né? Não tem muita dificuldade. 50% de chance. Certo paciente de 35 anos de idade, olha a idade, gente, compareceu a uma consulta informando histórico de febre, emagrecimento e linfonodomegalias mediastinais, sendo que há linfonodos de 3 centímetros em cadeia paratraqueal esquerda e paratraqueal direita. Vixe, no estadiamento já não tá bom, já estamos no 3, né? Ele também apresenta linfonodomegalia em cadeias axilares e inguinais. Gente, a distância. Diante desse quadro, é levantada a hipótese de linfoma. Sensata a pessoa que levantou essa hipótese. A respeito desse caso clínico, julgue o item a seguir. Deve-se indicar a mediastinoscopia, pois a cadeia paratraqueal, além de ser bem abordada, oferece um linfonodo de melhor rendimento para o diagnóstico do linfoma, se comparado ao inguinal. E aí, certo ou errado, gente? Certo. Exatamente, está certo. Toda linfonodomegalia de mais de 2 centímetros deve levar essa suspeita e o diagnóstico tem que ser feito com biópsia. E os linfonodos mais profundos costumam ter um rendimento maior, como a questão falou. Certo? Vamos para a próxima. Um paciente de 75 anos, olha a idade, procurou o atendimento por diminuição do volume urinário, intolerância aos esforços associada à dor torácica, ventilo dependente e à dor lombar de forte intensidade. Realizou exames de laboratório que evidenciaram hemoglobina de 8,6, hematócrito de 25%, leucócitos de 6.600, sem particularidade no diferencial, plaquetas de 190 mil, creatinina de 4,51, potássio 6,3. Cálcio sérico corrigido 13, gente, 13, viu? Muito alto. Porque o cálcio maior que 10, a gente já tá, nessa prova, a gente já pensa em mieloma. Ureia de 109, reserva alcalina de 12. E ao exame físico, o paciente encontrava-se em irregular estado geral, hipocorado, com sopro cisto diastólico, murmúrio vesicular reduzido em 1/3 inferior direito. Edema de membros inferiores, 3 e 4 cruzes. Abdômen sem particularidades e percussão por lombar negativa. PA 180 por 90. Frequência cardíaca 97. Saturação 92%. Considerando nesse caso clínico e os conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. A lombalgia nesse paciente provavelmente se deve a lesões ósseas de características líticas, associadas à hipótese diagnóstica principal. Certo ou errado? Certo também. Exatamente. Por quê? Porque, gente, acho que o quadro tá todo bagunçado, mas a gente consegue ver claramente os sintomas do nosso caro. O cálcio está alto, tem uma anemia, tem a lesão renal e tem a dor óssea, ou seja, e a maior parte das pessoas com mieloma múltiplos costumam ter essas lesões líticas, características da doença, que causam muita dor. Então, por isso está certo. Acho que está acabando a minha, tá, gente? Não se preocupe. Vamos para a próxima. Mulher de 24 anos com história de prurido há 1 ano e aumento de gânglios cervicais, com crescimento lento e indolor, além da sudorese noturna. Há 1 mês, apresenta tosse seca, ortopneia e febre vespertina. Refere ainda dor nos gânglios aumentados após ingerir bebida alcoólica. Olha, gente, que é estranho, mas aparece. Há cerca de 2 meses. Foi feita biópsia excisional do gânglio cervical. Qual tipo de neoplasia é a mais provável neste caso? Linfoma de Hodgkin. Isso, gente. É um quadro clássico, né, que a gente falou, ainda mais na idade que a paciente tem. E para fechar o diagnóstico, a gente precisa fazer a biópsia excisional do gânglio. Tudo certo? Tranquilo. Agora, Certo. top. Agora quem vai assumir é Caio. Eu vou passando aqui as questões.
Pronto, consegui abrir minha câmera aqui no celular, não disse que eu estava querendo só enrolar, né? Vamos lá, pessoal. Eu fiquei com as últimas 3 questões, acredito eu que são as últimas 3, que claramente são as dos assuntos que faltam. Aí já tem a dica aí de quais são as doenças do caso clínico da gente. Então, vamos lá. Eu vou ficar lendo aqui pelo meu computador, que no celular fica bem pequenininho. Paciente de 14 anos, admitida no HU-LW, mais uma vez, como a Fernanda falou, preste atenção na idade do paciente, porque, né, algumas doenças são mais comuns em determinadas faixas etárias. Enfim, a paciente de 14 anos foi admitida no HU, referindo sangramento menstrual intenso há 1 semana. Refere ainda taquicardia e síncope em 2 ocasiões. Ao exame físico, estado geral precário, mucosas hipocorárias de 3 cruzes em 4, anictéricas, petecas disseminadas pelo corpo, presença de adenomegalia bilateral em região cervical e supraclaviculares, indolores à palpação, não aderentes e não confluentes. O baço dela era palpável a 3 centímetros do rebordo costal esquerdo, e o hemograma revelava uma hematimetria de 2 milhões, com hematócrito de 14%, hemoglobina de 4,2%, plaquetas de 5.000, uma leucometria de 90.000, neutrófilos 8%, linfócitos 10%, monócitos 12%, e blastos, 80% de blastos, né? Qual é a suspeita diagnóstica da gente nesse caso aí? O que vocês acham? LLA. Linfóide aguda. O que é que... Se eu não tivesse o exame de sangue, né? Porque o exame de sangue, para a gente aqui, está muito claro. Essa quantidade de blastos que tem na corrente sanguínea não é normal, né? No quadro clínico dessa paciente, o que é que fizeram vocês pensar em LLA? A idade. A idade, principalmente. A principal neoplasia lá das crianças, né? O LLA. O que mais do quadro clínico? Esplenomegalia ali, fazendo parte. E de um modo geral, o que é que as leucemias elas causam? As leucemias agudas, né? O que é que elas vão causar? Que a gente já estudou até... A pancitopenia, exatamente. em geral, né? Exatamente. As leucemias, elas vão ter esses sintomas muito parecidos, claro que com alguns sintomas mais prevalentes, ou na LLA ou na LMA, né? Na LLA a gente tem mais essa questão de dor óssea, de visceromegalias, das linfonodomegalias também é mais comum na LLA do que na LMA, mas de um modo geral as duas vão acabar cursando com sintomas de pancitopenia, né? Que são anemia, sangramentos devido a uma plaquetopenia, né, que vão ser justamente essas petecas disseminadas pelo corpo. E, como falaram aí, somado a isso, essa presença de adenomegalias bilaterais, não confluentes, o baço palpável, juntamente com o hemograma da gente, vão sugerir essa LLA. Né? E aí, como é que quais exames a gente solicita para esclarecer esse caso? O que é que vocês iriam me sugerir? Pedir? Mielograma, imunofenotipagem. Exatamente. A gente tem que sempre lembrar, né, que mesmo sendo bem prevalente, assim, no caso, epidemiologicamente falando, nesse caso, sem o LLA, é importante que a gente peça os exames para confirmar, né, fazer aquela diferenciação de leucemia mieloide e leucemia linfóide. Então, a gente pede o mielograma, como ela falou, até para a gente corroborar, né, até a porcentagem de blastos na medula, mas a gente já teve 80% no sangue. Então, já está fechado, digamos assim, que é uma leucemia. E a imunofenotipagem, para você conseguir saber se é LLA, se é LMA, a citogenética para avaliar os fatores prognósticos, saber se é um L1, L2, L3, né? Que para a prova, acho que isso não é tão importante se atentar a isso. Mas saber mais esses exames, a imunofenotipagem, citogenética, a própria morfologia das células, para você conseguir diferenciar os subtipos, que vão ter valor prognóstico, e diferenciar entre LLA e LMA. Beleza? E qual o tratamento para essa paciente?
Assim, não precisa saber as drogas todas, mas só saber como, digamos que é esquematizado o tratamento da LLA. Vocês sabem? Poderia me dizer. Eu sei que tem 4 fases, né? Que é a indução da remissão, aí Isso. fazer a profilaxia do sistema nervoso, consolidação da remissão e manutenção. Pronto. Aí a indução com corticoide, vincristina, asparaginase, algo assim. Isso. É isso mesmo. Assim, eu acredito que na prova não vai precisar saber das drogas, sabe? Desses quimioterápicos, porque é algo muito específico. Pelo menos para mim, não foi tão necessário. Assim, é muito interessante que vocês saibam, né? Assim, se vocês puderem decorar. Mas o mais importante que eu acho é que vocês tenham essa noção dessa divisão de fases. Principalmente essa parte da profilaxia do sistema nervoso central, né? Uma vez que é a leucemia que mais vai ter esse acometimento do sistema nervoso central, como também tem acometimento testicular, né? É a LLA que tem. Então, lembrar sempre dessas 4 fases, porque caracteristicamente na leucemia linfóide aguda a gente tem que fazer a profilaxia do sistema nervoso central. Na LMA não existe essa imperatividade de se fazer a profilaxia. Pode acontecer de ser necessário, em casos isolados, assim, que pela clínica lá do paciente viram, né, que precisava. E já na LLA não, na LLA é uma etapa obrigatória e mandatória do tratamento. Então eu acho que o foco de vocês, se vocês focarem em saber essas 4 fases, já tá ótimo, assim, a meu ver, né? Eu não sei como foi o professor que deu aula para vocês disso, que foi que ele falou. Enfim, esses comentários a gente fala melhor depois. Vai passar. Pode passar, Fernanda, até o final, né? Aí a resposta, leucemia linfoblástica aguda, os exames e o tratamento. Eu especifiquei na resposta o tratamento com as drogas, né? Caso vocês tenham interesse em decorar, tá? Com a indução da remissão, a profilaxia com metotrexato, a consolidação da remissão e a manutenção, né? Próxima questão. Paciente de 31 anos foi encaminhado à emergência por um quadro iniciado há 21 dias de fraqueza, dores nas pernas e manchas roxas nos membros superiores, na coxa direita e na face. Há 48 horas, ocorreram episódios de sangramento gengival e picos febris de mais de 37,5 graus Celsius. A admissão apresentava pressão arterial de 110 por 60, uma frequência cardíaca de 100 batimentos por minuto, uma temperatura axilar de 37,8, além de palidez mucocutânea, equimose na região malar esquerda, sangramento gengival e nasal e grande hematoma na região medial da coxa direita. Não havia linfonodomegalias periféricas, nem hepatoesplenomegalia palpável. O sangue periférico apresentava hemoglobina de 9, leucócitos de 11.000, com 40% de blastos, 25% sendo promielócitos, 25% segmentados e 10% de linfócitos. Plaquetas de 12.000, fibrinogênio de 120 miligramas por decilitro, os valores de referência tem que estar entre 200 e 400, INR de 1,1 e o KTPP de 30, né? Do controle ainda lá de 30. Esses valores aqui do fibrinogênio, do INR, é mais do caso clínico, tá? Por isso que eu trouxe os valores de referência deles, tá? O único que está abaixo aí, no caso, seria o fibrinogênio. Digamos que ele está meio consumido. Qual a hipótese diagnóstica mais provável e qual o melhor conduta diagnóstica? E aí, o que é que vocês acham que é? LMA. Todo mundo concorda que é LMA? Eu acho que sim. Perfeito, é LMA.
é justamente a mesma coisa, né, que a gente observa lá do outro quadro clínico, mudando a idade aqui do paciente, que, digamos, a gente já tem um paciente mais velho, 31 anos, e é um paciente que ele tem os sinais e sintomas de uma pancitopenia, né? Só que aí ele tem, digamos, eu não sei se o professor chegou a especificar para vocês um subtipo específico de LMA, que esse caso aqui está bem sugestivo dele. Vocês teriam um palpite de qual subtipo é? M3. Isso, M3. É um paciente aqui que ele tem, principalmente quando ele falou aqui, esse grande hematoma na região medial da coxa. Junto com esse fibrinogênio, essa parte dessa coagulopatia, quando tem um LMA com coagulopatia tão acentuada assim, eu penso em M3, que é a principal leucemia que cursa com CIVD, né? É uma leucemia que tem um potencial muito grande de fazer com que o paciente desenvolva uma coagulação intravascular disseminada, que no final das contas vai fazer com que o paciente consuma todos os seus fatores de coagulação, e pela presença de promielócitos também, esqueci de falar. Exatamente. Que a M3 é uma leucemia promielocítica, né? Então, tudo isso, né? Como ela lembrou aí, o nome da assumiu, vai ser pelos promielócitos, por essa coagulopatia. Ele não trouxe esse fibrinogênio por acaso, né? Então, mostra que já está havendo um consumo. E a própria manifestação clínica dele, desse grande hematoma, já me faria pensar numa leucemia pelo resto do quadro, né? E a M3 por causa desses apontamentos. E a conduta diagnóstica, como a gente já sabe, né? É a conduta diagnóstica para as leucemias, que a gente já falou. Vai ser o estudo morfológico da célula, estudo citogenético, estudo imunofenotipagem, tudo isso para eu tentar diferenciar de um LLA, de uma leucemia linfóide, de uma mieloide, bem como classificar o paciente detentor de uma leucemia mieloide dentro dos subtipos e saber como tratar melhor. Principalmente nesse caso aqui, né, que existe uma droga específica que deve ser acrescentada ao esquema de quimioterapia. Alguém arrisca dizer? Atra, não é? Isso. É o ácido transretinóico, né? Que antigamente o M3 matava muito. O paciente teve M3 prognóstico muito ruim por causa dessas complicações de CIVD, né? E hoje em dia é uma das leucemias de melhor prognóstico, se tratada corretamente a tempo. É uma das leucemias que apresentam a melhor taxa de cura, que é a promielocítica, né? Antigamente não era, e isso graças ao ATRA. Tem que ser incluído no esquema quimioterápico dos pacientes com subtipo M3. Pode passar, Fernanda. Aí, a resposta e a conduta. Está tudo escritozinho, e tudo isso que a gente está debatendo está escrito para vocês darem uma lida depois. Beleza, o último caso da nossa monitoria seria um paciente masculino de 45 anos, pardo, com queixas vagas de fadiga e indisposição, náuseas e vômitos, notou aumento do volume abdominal. Ao exame físico, tinha uma discreta palidez e esplenomegalia acentuada e indolor. O estudo hematológico revelou hemácias 3,2 milhões por milímetro cúbico, uma hemoglobina de 9,8, um hematócrito de 29%, VCM de 90%, HCM de 30%, CHCM de 29,5%, leucócitos de 187 mil, blastos 2%, promielócitos 3%, mielócitos 13%, metamielócitos 10%, bastonetes 20%, segmentados 35%, eosinófilos 3%, basófilos 2%, linfócitos 3%, monócitos 4% e plaquetas de 1.065.000 plaquetas por milímetro cúbico. Qual a nossa principal hipótese diagnóstica? LMC. LMC. LMC, perfeito. E aí, quais são os pontos aqui desse caso clínico para a gente pensar em LMC?
leucocitose com desvio, né? Tipo, todos os tipos. Uhum. Plaquetose também, bem acentuada, que é Isso. comum. Esplenomegalia, a idade também, tá na idade padrão, homem. A esplenomegalia grande, né? Que é uma das mielos, daquelas síndromes lá, junto com polissemia vera, trombocitose essencial, entra a leucemia mieloide crônica. Vai ter uma esplenomegalia gigante esse paciente, né? Que é o que vai justificar esses sintomas dele, ó, de náuseas e vômitos. Uma plenitude, o paciente geralmente ele tem uma plenitude pós-prandial, o paciente se sente muito cheio, muito fácil, justamente porque o baço dele está muito grande e está empurrando o estômago, né? E como o Henrique falou, a leucocitose acentuadíssima, né, nesse desvio de quase todas as séries, e é um desvio não escalonado aqui, que a gente vê, né? É no escalonado? Ou escalonado? É no escalonado, porque tem mais mielose do que metamielose. E é isso, e essa plaquetose, o paciente tem 1 milhão de plaquetas, olha só quanta plaqueta ele tem. Então, perfeito, esse é o diagnóstico lá no primeiro momento. E como é que a gente Caio? procederia agora nesse caso aí? Calma Oi. aí, como é que é isso de escalonado e não escalonado? É porque quando é um desvio escalonado, geralmente a gente sempre tem mais no que é mais maduro, digamos assim. Então, um desvio escalonado seria mais segmentados, depois mais bastonetes, depois mais metamielócitos, depois mielócitos, e é que você percebe nesse caso que ele tem mais mielócitos do que metamielócitos. Ou seja, ele tem uma célula mais jovem e em maior quantidade do que uma célula mais madura. Entendeu? Ah, não, perfeito, sim. Entendeu? Não sei escalonado. Entendi, sim. Aí, beleza. Como é que a gente procede nesse caso? Tanto o diagnóstico como o tratamento. O que é que a gente faz? O que é que eu preciso pesquisar aqui para confirmar que é LMC? Cromossomo Filadélfia. Exato. Cromossomo Filadélfia. Eu tenho que... É o exame que confirma o diagnóstico, é a pesquisa um cariótipo lá evidenciando o cromossomo Filadélfia, eu acho que é pelo cariótipo, ou um PCR ou um FISH para a procura do BCR-ABL, tá? Eu não entendi, Caio, de qual material a gente pede isso geralmente? Como assim, o material? De qual sangue? Célula? Isso, sangue periférico. Se é sangue ou se é medula, né? Isso. Tá, entendi. Creio eu que seja da própria medula, sabe? Eu não tenho certeza. Não sei te dizer com certeza. Mas o exame que vai detectar o cromossomo Filadélfia vai ser o cariótipo. Então, não sei se o próprio exame, um exame de sangue, pegaria isso ou precisaria fazer um estudo no aspirado medular, tá? E o do cromossomo, o do gene BCR-ABL, ou PCR, dá para achar, tá? Então, ou cariótipo ou um PCR para buscar o BCR-ABL. Tá? Beleza. Eu fui olhar aqui agora e tem que ser ou na medula, no aspirado de medula óssea ou no sangue periférico, dá para encontrar. Então pronto. Pode ser os dois, então. É melhor ainda. Que aí... Pronto. A gente pode até... O aspirado de medula, ele vem com um achado lá de uma hiperplasia, lá das células, digamos que mieloides, né? Porque a principal característica da LMC é uma leucocitose com predomínio de neutrófilos, né? E aí vai ter um aumento da proliferação disso na medula. Mas isso não confirma ainda. Eu preciso pesquisar sempre ou o cromossomo Filadélfia ou o BCR-ABR. E o tratamento? Como é feito o tratamento dos pacientes com... Qual é a principal droga? Vocês sabem? Imatinib. Isso, é o imatinib. O imatinib, que é um inibidor de tirosina quinase, que é justamente a proteína que vai estar alterada no gene BCR-ABL. Tá?
Então, eu vou ter uma tirosina quinase hiperativada no paciente tem BCR-ABL positivo, e aí isso causa proliferação desenfreada desses cones neoplásicos. E aí a droga que eu tenho que usar basicamente é uma droga que vai inibir essa tirosina quinase, que é o imatinib, que vai impedir a leucemização, que é uma das principais coisas que a gente tem que se preocupar de paciente com LMC, é que esse paciente se transforme numa leucemia mieloide aguda. Tem que ter muito cuidado. Por isso que o tratamento desse paciente com imatinib vai ser por tempo indeterminado. Você vai fazer esse tratamento desse paciente, vai acompanhar a remissão dele, né? Que vai se basear em melhora clínica, né? Melhora dos índices hematométricos, a esplenomegalia vai regredir um pouco, eu não sei se chega a regredir 100%, e vai sumir, eu não vou achar mais cromossomo Filadélfia, nem vou achar mais o gene BCR-ABL nos exames. Mas mesmo assim, o tratamento continua sendo feito, porque o índice de remissão vai ser grande, e para evitar o risco desse paciente leucemizar, né, que é evoluir para uma leucemia mieloide aguda, que aí o prognóstico piora, tá? Mas acho que acabou. Fernanda aí, preparar a gravação para dúvidas Tô indo. Pera, importantes. só um segundo. Peraí.